Meus queridos irmãos, nós queremos saudá-los com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez para apresentarmos o nosso Personagens Bíblicos, que é um programa que anunciamos nos canais oficiais da Igreja Cristã Maranata, onde, à luz da Palavra de Deus, abordamos aspectos históricos, proféticos, doutrinários sobre homens e mulheres. Está aqui conosco mais uma vez o pastor Luiz Carlos. Pastor Luiz, a paz do Senhor. A paz do Senhor a todos. Meus amados, nós estamos em uma série onde estamos abordando a história do profeta Eliseu, que foi um grande homem usado ali no Velho Testamento nas mãos de Deus. E hoje, dando continuidade a essa série, nós vamos ler um texto da Palavra de Deus que está no Velho Testamento, segundo Reis, capítulo 5, verso 9. Você que está nos acompanhando, eu convido agora a abrirem a Palavra de Deus para juntos lermos. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e tua carne te tornará e ficarás purificado. Pastor Luiz, o texto que lemos nos fala justamente de um momento onde Deus operou um milagre na vida de um grande homem chamado Naamã. Aí eu queria que o senhor mencionasse como que foi esse período, a experiência que viveu Naamã. Naamã era um general sírio e os sírios eles tinham imposto uma derrota ao povo de Israel. E a palavra nos fala que entre os despojos que os sírios levaram lá para a sua terra, Naamã levou uma menina de Israel, uma menina, para servir como ajudante ali da sua esposa, da sua família. E essa menina, vendo que Naamã, apesar de ser general, ele era leproso. E ela viu ali a situação do seu patrão, da sua casa, onde ela estava morando, e ela entendeu que deveria dar uma palavra para aquele homem. Há um ensino maravilhoso aí, em vários aspectos. Primeiro, era uma menina, foi tirada da sua família, foi levada para uma terra estranha, para servir na casa de um povo estranho, um general. A palavra não fala como que era o tratamento do general, da esposa, para com aquela menina, mas nós vemos, primeiramente, aquilo que o Senhor pôs no coração daquela menina, como se fosse um sentimento de compaixão pelo seu patrão. Então, ela se condoeu com a situação de Naamã. Por outro lado, nós estamos aprendendo, e o Senhor nos mostrou que esse ano é um ano de evangelização. E nós vemos como que aquela menina foi usada pelo Senhor para, entre aspas, né, evangelizar aquele general, aquele homem poderoso. Maravilha. Que coragem, né? Que a gente fica vendo como que o Senhor opera na vida das pessoas. Muitas vezes as pessoas têm receio de convidar, né? de evangelizar. E perdem oportunidades, né? Perde oportunidades preciosas, porque muitas vezes o Senhor coloca diante de nós, diante das pessoas, aquele quem ele quer salvar. Ele, às vezes pode ser uma pessoa importante, ou pode ser uma pessoa comum, mas é importante que a gente tenha a ousadia. Porque veja bem, o que diz a palavra? Lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 19, diz assim: pelo sangue de Jesus, nós temos ousadia de entrar no Santo dos Santos. Amém. Quando o Senhor ele falou a respeito do batismo com o Espírito Santo, quando ele falou com seus apóstolos, o que o Senhor falou? Ficai em Jerusalém, a que do alto sejais revestido de poder. Então, aquela menina, ela foi usada com poder na mão do Senhor. Assim como qualquer um de nós, apesar de nós sermos comuns, sermos mortais, limitados, mas nós temos esse poder, nós temos que
diante do Senhor, usar esse poder para evangelizar. E foi aquilo que aquela menina fez. E interessante que foi uma ousadia tão grande dizer o seguinte: olha, lá na minha terra tem um profeta que pode curar. Agora, a gente fica imaginando a fé, porque o Senhor Jesus falou assim: no tempo de Naamã, o único que foi curado, né, havia vários leprosos, mas o único que foi curado foi Naamã. Então, aquela menina não viu nenhum leproso ser curado pelo profeta. Ela falou pela fé, com ousadia e talvez até desafiando, com quem disse: ó, você está aqui, mas lá na minha terra que tem mais poder do que as pessoas dessa terra aqui. E ela falou que lá na terra de Israel tinha um profeta que poderia curá-lo. Ele falou com o rei e o rei falou com o rei de Israel. O rei de Israel ficou em aperto. Falou, e agora? Depois ele vem aqui, não acontece nada, né? O rei não tinha fé, a fé estava com aquela criança, aquela menina. Agora, interessante, pastor Luiz, você está falando dessa menina, só que a Bíblia sequer cita o nome dela. Não, Interessante, né? A Bíblia fala do nome de Naamã, de tantas pessoas, mas essa menina tão importante na história, não fala. mas a Bíblia não fala o nome dela. Exato. Sabe por quê? Porque a glória sempre é do Senhor. Glória a Deus. Então, o Senhor nos usa para evangelizar. Né? Nós aprendemos lá aquela situação do cego nascença, que botaram o barro, né, no olho dele, falaram: tira o barro. Né? O barro não interessa. O que interessa é a operação do Senhor na vida da pessoa, transformando através da salvação. Todo homem tem a condição de ser usado nas mãos do Senhor. Basta ser cheio do Espírito Santo. Isso mesmo. Então, o rei falou com o rei de Israel. O rei de Israel ficou numa situação difícil, mas não tinha como. Teve que receber, né, ali Naamã com a sua comitiva e mandou Naamã procurar o profeta, que era Eliseu. Agora aí que acontece a coisa mais interessante. Quando chega lá, Eliseu nem recebeu Naamã. Nem apareceu na porta da casa lá, ele só mandou um recado, né? Falou assim: ó, fala com ele para descer 7 vezes no Jordão, que assim só vai ser curado. O rei Naamã ficou furioso. Ah, peraí, tem 2 rios lá na Síria muito mais importantes, muito maiores, né? Abana e Farpar. Né? Do que o Jordão. Aí um empregado dele falou assim: olha, se ele pedisse uma coisa assim extraordinária, você não faria? O que custa, né, atender? Então, a palavra nos fala ali que Naamã, ele cumpre aquela orientação, ele desce 7 vezes no Jordão e é curado. E agora nós vamos ver o ensino que o Senhor nos dá nessa passagem, que é muito importante, quando ele vai até Eliseu. Para nós ali, Eliseu é o tipo do Espírito Santo. Então, nós vemos a operação do Espírito Santo na vida das pessoas, porque a salvação é uma operação do Espírito Santo que revela Jesus, o poder de Jesus, a salvação de Jesus à vida do homem. Então, Eliseu não tinha que aparecer. Então, nós vemos essa operação, ninguém está vendo o Espírito Santo, ele está operando, ninguém está vendo. Então, ali, o Senhor mostrando como que o Espírito Santo age para a salvação do homem. E quando ele dá orientação para descer 7 vezes no Jordão, o que é Jordão? O Jordão é aquele que desce. Então, o Jordão ali é a figura do Senhor Jesus. É uma figura do Senhor Jesus. Ou seja, a salvação é só em Jesus. E quando Eliseu falou que a cura dele era só no Rio Jordão, o que o Senhor está mostrando? Que a salvação é só em Jesus. Não há outro Salvador. E também, pastor Luiz, contribuindo, essa condição de descer nos fala de algo que depende do próprio homem. Exatamente. É a escolha que nós temos que fazer. Exatamente. Se ele continuasse aonde ele estava, ele não viria o milagre, mas ele precisou descer no Jordão. E, como disse um dos seus servos lá, se fosse uma coisa muito mais importante, então, veja bem, a salvação é um ato simples na vida da pessoa quando ela se dispõe
dispõe a aceitar essa salvação. Porque, veja, olha que coisa maravilhosa. Por que ele desceu o Jordão? É porque ele queria ser curado da lepra. Olha só. Por que nós queremos a salvação? Por que nós queremos Jesus? Porque nós queremos ser curados dos nossos pecados, perdoados dos nossos pecados. Só Ele pode perdoar. Porque quando Ele morre na cruz, Ele derrama o seu sangue, e ali está a remissão, o perdão dos pecados do homem. Então, quando o homem aceita aquele sacrifício, aceita o Senhor Jesus, ele está aceitando para perdão dos seus pecados. É importante nós Somente entender. Ele é o caminho. Então, Somente Jesus é o caminho. ele desceu porque queria ser curado da lepra. Nós aceitamos Jesus porque nós queremos os nossos pecados ser perdoados. É o arrependimento. Olha, eu pequei, eu quero salvação, vida eterna, eu quero perdão do meu pecado, só Jesus pode me perdoar. E aí aconteceu algo maravilhoso. Ele desce ali no Jordão 7 vezes e ele é curado, mas ele é transformado. O que aconteceu? E não foi só a cura, ele não ficou curado, ficou satisfeito. Não, estou curado. Não, ele saiu curado, mas ele saiu ali temente ao Deus de Israel. Porque a palavra, quando nós vemos aqui, tem um versículo, no mesmo capítulo 5, versículo 18, diz assim, agora é Naamã falando, nisto perdoe o Senhor a teu servo. Quando meu senhor, ele está falando o rei, né? Entra na casa de Rimon. Rimon era o deus deles, lá da Síria, para lhe adorar, e ele se encosta na minha mão, ele como general teria que entrar. Era a função dele. E eu também me tenho de curvar na casa de Rimon, quando assim me encurvar na casa de Rimon, nisto perdoe o Senhor, o teu servo. Então ele já se considerava de servo de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Então, aquele ato de descer o Jordão não foi só simplesmente para curar da sua lepra, mas curou a sua lepra e deu a ele uma experiência de salvação, de temor ao Deus de Israel. Então, ali ele se converte ao Deus de Israel. Então, é uma operação maravilhosa do Senhor. Aqui é um exemplo como que se opera a salvação do homem e como que o Senhor transforma o homem, aquele que aceita Jesus como seu Salvador. Como diz a palavra, aquele que aceita Jesus como seu Salvador se torna nova criatura em Cristo Jesus. Agora é importante falar também, pastor Luiz, a figura profética da lepra, que era a enfermidade que Naamã tinha, né? Exatamente. Então, a lepra é tipo do pecado. Então, quando ele foi curado de lepra, profeticamente está mostrando aquele que em Jesus, ele aceita a sua salvação, ele aceita Jesus, o seu Salvador, os seus pecados, eles são perdoados. Agora no verso 15, nós vemos que depois que Naamã ficou purificado, ele voltou ao homem de Deus com toda a sua comitiva e disse para o profeta, eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Porém, ele disse, vive o Senhor em cuja presença estou, que o não tomarei, e instou com ele para que o tomasse, mas ele recusou. Então Naamã estava tão feliz que queria presentear Eliseu. Só que Eliseu recusou aquele presente que Naamã. Isso, que a palavra é bem clara a respeito disso, né? Nós fomos comprados por bom preço, nem por ouro, nem por prata, mas pelo precioso sangue de Jesus. Então, é mais um ensinamento que a palavra nos dá aí, que a nossa salvação não tem preço. É um preço impagável. O preço foi pago Só o na Senhor cruz Jesus do Calvário, poderia pagar, né? já foi pago na cruz Glória do a Calvário. Deus. Agora entra a figura de outra pessoa chamada Geazi, que não teve muito discernimento e aceitou o presente de Naamã, não foi? Aí ele teve um prejuízo muito grande. Aí é Né? uma situação muito complicada, né? Se alguém, nós estamos falando, não estamos falando de pessoas, né? Mas se qualquer pessoa que usar esse benefício da salvação para
proveito próprio para usufruir ou auferir qualquer tipo de ganho, a lepra de Naamã, ou seja, o pecado daquele que foi salvo, vai para cima dele. E isso está no verso 27, né, pastor É. Luiz? Diz o verso 27, portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua semente para sempre. Então saiu de diante dele o leproso, branco como a neve, falando aqui de Geazi. Então, é um assunto muito delicado, né? Porque é uma experiência que nós temos que jamais, jamais poderíamos receber do Senhor ou de qualquer pessoa, qualquer tipo de... O Senhor nos dá tudo que nós precisamos. Nada tem nos Nada faltado, tem né? nos faltado. Mas recebemos de qualquer pessoa que se sentiu, de alguma maneira, abençoada pelo Senhor, uma operação do Senhor, um milagre, e querer materialmente nos compensar, isso aí jamais, jamais passaria em nossas mentes, porque a palavra é muito clara a respeito disso. Porque toda honra, toda glória, todo poder é somente do Senhor. A nós cabe somente sermos instrumentos nas mãos do Senhor, e o Senhor é Ele que vai nos recompensar. Mas jamais qualquer tipo de bênção material, de recompensa material, para nós isso não tem nenhum efeito, nenhuma situação que possa nos levar a imaginar isso. Tem um estudo muito interessante em uma das nossas aulas de seminário que fala sobre mordomia, né? É, Na verdade, nós somos nós mordomos, só né? mudamos. A obra é de Deus, né? Amém. Nós somos, na verdade, um privilegiado em podermos fazer parte dessa grande obra, né? Isso. Amém, pastor Luiz? Tem Amém. mais alguma Não, eu colocação creio que sobre o até assunto? aqui foi muito bem. Amém, meus queridos? Finalizamos assim mais um episódio. Sempre falamos da importância agora de você que está participando, ler a palavra, meditar na palavra, porque a palavra de Deus é um manancial inesgotável de revelações, onde o Espírito Santo, ele fala, ele se revela ao nosso coração. Amém? A todos a paz do Senhor Jesus.